Boa noite, meus queridos. Estão me ouvindo? Ok, Lavínia, boa noite. Beleza. Eu sempre gosto de fazer o testezinho, que às vezes... Vamos lá. Vamos começar. Aula passada, eu terminei aqui, ó. Eu falei sobre motor de combustão interna. Tá? Eu falei sobre motor de combustão interna. Vou fazer uma complementação aqui em branco. Então, isso aqui foi o que eu falei na aula passada, tá? Inclusive, eu anotei motor de combustão interna. A gente fala interna, combustão interna, porque a queima do combustível se dá exatamente dentro dos cilindros. Por isso que a gente fala combustão interna. É o caso do motor a gasolina, motor GNV, motor etanol, então, motor a diesel. Então, combustão interna, porque a queima ocorre internamente no motor, na parte interna dos cilindros. Por isso que é combustão interna. Uma combustão externa seria a locomotiva a vapor. A locomotiva a vapor, você queima a madeira, o carvão externamente ao cilindro. Você não queima dentro do cilindro, fora do cilindro, ok? Então, locomotiva a vapor é combustão externa. Então, a gente havia falado desse negócio aqui, né? Dos 4 tempos do motor, a mistura do ar à gasolina, aí vem o segundo... Quando eu coloquei aqui a gasolina, mas pode ser o ar e o etanol, aí pode ser o GNV, tá? Aí só não vai ser o diesel, que a gente vai mostrar mais à frente, tá? Então, o motor, seja diesel, seja gasolina, são 4 tempos. A mistura, compressão, explosão e expulsão dos gases gerado pela combustão, pelo cano de escape. Então, isso aqui nós falamos na aula passada. Mas aí eu quero detalhar mais, por conta de 2 questões que já caíram em prova. Eu vou abrir aqui um espaço e, na verdade, eu começo a aula de hoje com isso aqui. Repara, isso não tem no módulo. Então, nós temos o motor de Otton. Eu vou começar com esse aqui, motor de Otton. Motor de Otton. Esse motor de Otton é um motor de combustão interna, como eu já te falei, e esse motor, ele é motor a gasolina, etanol, GNV, o motor de Otton, certo? Motor de combustão interna, gasolina, etanol e GNV. Só não entra aí o diesel. O diesel é um outro tipo de motor que a gente fala já já. Então, aí a gente vai para esse motor de Otton. Ele trabalha no sistema de faísca. Existe a vela, como eu te falei, que a vela que tem no carro é como se fosse um isqueiro. É que vai a centelha e vai efetuar a queima do combustível. Então, o motor de Otton, a ignição é dada por faísca. Deixa eu colocar aqui. A ignição é o sistema de faísca, produzido pelas velas, a centelha, a faísca dada pelas velas. Então, o motor de Otton
ele trabalha com o sistema de ignição a faísca. E vamos construir aqui o gráfico do motor de Otton, foi isso que cobrou a prova do Enem. Vamos fazer a construção. Vou fazer aqui o gráficozinho para você ver. Aqui é a pressão. Pressão. Na vertical eu vou medir pressão. E na horizontal, eu vou medir o volume. E esse cidadão, o motor de Otton, ele tem um ciclo de operação que é mais ou menos assim. Fazer aqui essas... Essa curva, a segunda curva verde, eu não gostei dela. Deixa eu melhorar aqui, pessoal. Essa é chato de fazer esses desenhos à mão livre, viu? Principalmente aqui no computador, é chato mesmo de fazer. Mas aí ficou parecido quase uma reta. Não é uma reta, é uma curva. Deixa eu melhorar aqui, coitado. É uma curva. É uma curva. É uma curva. As duas, essas verdes aí são curvas. Então, eu vou colocar agora o sentido da flechinha, tá? Assim. Deixa eu colocar aqui o sentido dessa assim. O sentido dessa aqui assim. O sentido dessa aqui assim. Então, eu vou colocar aqui ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. Pronto. Então, aqui no motor de Otton, a coisa funciona assim, veja bem. Dependendo de quem realizou a prova, elaborou a questão, pode vir assim, ó, com essa setinha azul, assim, ó, repara, essa setinha azul aqui, ó. Com essa setinha azul aqui, assim, tá vendo? E pode não vir com a setinha azul, tá? Se vier com a setinha azul, isso aqui está representando desse jeito. Você tem lá no recipiente, no interior lá do motor, tem um recipiente, aonde a gente vai colocar aqui dentro o ar e vai colocar o combustível, que pode ser a gasolina, etanol. Então, essa primeira parte aqui, veja, essa primeira parte aqui, ó, de A para B, veja que no ponto A você tem um volume, tá? Ó, você tem um volumezinho aqui no ponto A, ó, tá vendo? Ó, o volume. Essa parte azulzinha quer dizer aquele momento que você vai jogando combustível dentro desse compartimento. O volume vai aumentando, 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 até o ponto B. Então, esse trecho AB é o trecho da mistura. É quando lá no interior do motor está se misturando o ar com o combustível. Aqui assim, ó, tá? Então, de A para B seria o momento de mistura A e combustível. Ô, Coité, mas eu já vi questões, Coité, que não vem essa setinha azul. Vou apagar a setinha azul. Ó, não vem a setinha azul. Pronto, não vem essa setinha. E aí, Coité, nesse caso? Aí, nesse caso aí, ele já está considerando aqui o ponto B, a junção do ar com o combustível, certo? Já está direto aqui, os dois aqui nesse ponto B,
você já tem a mistura. E quando ele coloca a setinha, é só mostrando, quando ele faz assim, ó, coloca essa setinha horizontal, é mostrando para o meu aluno que de A para B é esse momento de transição, é esse momento que você está misturando o A com o combustível até o ponto B. Aí no ponto B você tem, evidentemente, já a mistura formada, certo? Então, vou colocar aqui em vermelho. Então, de A para B, com a setinha aqui, de A para B é aquele momento que você está misturando o A com o combustível. Quando chega no ponto B, já tem a mistura formada. Então, de A para B, a gente seria o primeiro tempo. De A para B seria o primeiro tempo. Vou colocar aqui, primeiro tempo. De A para B seria o primeiro tempo. O segundo tempo é aquele momento da compressão. Então, é aquele momento que você vem daqui, ó, de B para C, ó, de B para C, você está comprimindo a mistura que você fez. Ó, de B para C, você está comprimindo, ó, comprimindo, 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 até o ápice da compressão, que é exatamente o ponto C. Então, no ponto C, a mistura A e combustível está muito quente. Muito, muito quente aqui no ponto C. Mas, apesar de estar muito quente, é insuficiente para acontecer a combustão. Então, eu preciso jogar fogo ali. Eu preciso acionar as velas. Eu preciso provocar uma faísca. Então, eu vou provocar a faísca exatamente aqui no ponto C. Então, no ponto C, quando você liga, dá na chave, então provoca uma faísca exatamente aqui no ponto C. Então, a queima do combustível começa aqui no ponto C. E é muito rapidamente, viu? É muito rápido essa queima. A queima inicia no ponto C, termina no ponto D a queima, e logo o cilindro se movimenta, se expandindo. Então, vamos repetir. De A para B, mistura. Então, no ponto B, está tudo misturado, o A e o combustível. Então, esse aqui é o primeiro tempo. De B para C vai ser o segundo tempo. Deixa eu colocar aqui em vermelho. De B para C vai ser o segundo tempo. Então, de B para C é o segundo tempo. No ponto C é onde você começa a queimar o combustível no ponto C. Então, a queima, ela começa no ponto C, a queima do combustível começa no ponto C e termina no ponto B. Aí, depois que queima o combustível, o cilindro se movimenta, aumentando de volume até o ponto E. Então, essa sequência CDE vai representar o terceiro tempo. Então, essa sequência CDE, ó, C, DE, o vermelho e o verde, esse conjunto, CDDE, vai representar o terceiro tempo. E de E para D é onde acontece a expulsão dos gases pelo cano de escape. Então, de E para B é o que nós chamamos o quarto tempo, tá? Então, o motor de Otton, ele é de 4 tempos. No motor, dentro do motor, acontece a queima ou da gasolina, ou do etanol, ou do GNV. Então, mistura A com combustível. Depois há uma compressão. Fica muito quente, insuficiente, apesar da temperatura ser alta, mas insuficiente para provocar a queima do combustível. Aí, no ponto C, começa a queima do combustível termina no ponto D. E logo vem a expansão do cilindro, o cilindro se movimenta, aumentando o volume. Então, esse conjunto CD e DE representa exatamente o terceiro tempo. E, finalmente, o quarto tempo, que é de E para B, onde são expulsos os gases provenientes da combustão do nosso combustível. Esse é o motor de Otton, esse é o gráfico. Agora, entenda outra coisa que é importante, é que nessas linhas, nessas curvas verdes, você comprime, na primeira curva verde, aqui no segundo tempo, você comprime sem troca de calor. Ou seja, de B para C, você tem
um processo adiabático. Então, de B para C é adiabático. Adiabático. No processo aqui da compressão, de B para C, a gente não tem recebimento de calor de fonte nenhuma. Então, a quantidade de calor é nula. E no processo DE, também, no processo DE, a segunda curva verde também é adiabático. E, portanto, Q igual a zero. Então, nós temos, durante o ciclo, nós temos duas situações de transformações adiabáticas, ou seja, não há troca de calor nesses trechos. A quantidade de calor aí vale zero. Já o motor a diesel, veja o que é que muda no motor a diesel. Lembre que nesse motor de Otton, eu vou fazer a mistura. A primeira coisa que faz no interior do motor é a mistura, né, do combustível com o ar. No motor a diesel, não começa com mistura, começa logo com a compressão do ar. Veja, eu vou colocar aqui, motor diesel. O motor diesel, primeiro, trabalha com diesel. O combustível é o diesel. Diesel. Esse é um ponto. Não. É não. Essas linhas verdes, ô Lavínia, essas linhas verdes não são linhas de temperatura. Ou seja, as linhas verdes não são isotermas. As linhas verdes representam só transformações adiabáticas, certo? Só vai representar transformações adiabáticas, não são linhas de isotermas. Boa pergunta sua. Agora vamos ao motor a diesel, ver qual é o diferencial. No motor a diesel, deixa eu fazer aqui o gráfico para você ver. Então, aqui na vertical, eu vou medir pressão. Na horizontal, eu vou medir volume. Deixa eu puxar aqui o chat aqui para ficar melhor para a gente. Agora, eu vou construir o gráficozinho. O motor a diesel, o comportamento gráfico é um pouquinho diferente. É um assim, a outra assim. Agora deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui verde também para ficar mais fácil para vocês. Então, eu tenho uma curva aqui assim. Eu tenho uma outra curva aqui assim. Pronto. Agora deixa eu colocar o sentido das flechinhas. Esse sentido pode ser horário ou anti-horário, viu, pessoal? Não tem... Pronto. Agora vamos colocar os pontos. Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Então, veja bem, aqui no motor a diesel, a gente não inicia com mistura, não tem mistura. A gente não mistura o ar com o diesel, não existe isso.
Esse negócio de você misturar o ar com combustível é só para motores a gasolina, GNV e etanol. O motor a diesel, a gente começa comprimindo o ar. Então, lá dentro do recipiente, ó, tem um recipiente aqui, tem um êmbolo. Então, aqui você só tem o ar, tá vendo? Você não vai colocar combustível aqui dentro, não vai ter essa mistura. Diesel não tem essa mistura. Aí você, nesse ponto aqui, ó, do ponto A até o ponto B, é o momento que você vai pegar esse ar e você vai comprimir esse ar. Então, os caras comprimem o ar que está armazenado ali. Então, isso vai ser o primeiro tempo. Então, vai comprimindo, comprimindo, comprimindo até B. Essa compressão vai fazer com que o ar ali dentro fique muito quente, mesmo assim insuficiente para provocar a combustão. Aí no ponto B, quando chega aqui nesse ponto B, nessa bolinha amarela que eu vou colocar aqui, ó, ponto B, na bolinha amarela, eles derramam o combustível. Veja bem, presta atenção, presta atenção. O ar está ali dentro, o ar está ali dentro, altamente comprimido lá no ponto B. Então está muito quente. Agora imagine, o local ali está muito quente, o ar está muito quente, e se eu derramo combustível ali, no caso o diesel, o que vai acontecer? Vai começar a queima do combustível. Então é assim, é diferente do outro motor de Otton. O motor de Otton, primeiro a gente mistura para depois comprimir. Aí não. Aí você comprime o ar, deixa o ar bem quente, bem comprimido, ele fica ultra quente. Aí no ponto B ele está muito quente, aí derrama o combustível aqui no ponto B. Então aqui nesse ponto B é onde nós começamos a queima do combustível e vai até o ponto C. Então de B para C você tem o segundo tempo. Aí aqui a gente considera o segundo tempo. E essa compressão, essa compressão não, essa queima do combustível de B para C, ela é muito rápida, tá? De B para C é muito rápida. Aí, uma vez terminada a queima do combustível, que é no ponto C, a queima começa no ponto B e termina no ponto C. Aí o cilindro se expande, então de C para D é o terceiro tempo. E, finalmente, de D para A é a expulsão dos gases oriundos da queima do combustível. Isso aqui corresponde ao quarto tempo. Então, veja a diferença do motor de Otto e o motor a diesel. O motor a diesel comprime o ar para depois lançar o combustível e provocar a queima. O motor a gasolina e a etanol é diferente, né? Primeiro você junta o ar, mistura o ar com combustível para depois comprimir e depois provocar a centelha, ok? E aqui outra coisa interessante é que o motor a diesel, ele não trabalha, não tem vela, não existe velas no motor a diesel. Velas só para motor de Otton. O motor de Otton tem a história das velas, tem a história da faísca. Aqui não tem faísca no diesel. Aí é o seguinte, é o ar quente, em cima do ar quente lança o diesel, aí pega fogo. É dessa forma, entendeu? É diferente do outro. O outro motor a Otton precisa de faísca, precisa de uma centelha. Então, esses dois motores aqui, esses dois gráficos não tem aí no teu módulo. Então, você tira um print aí da telinha, ou depois você pega o PDF com a Raquel, beleza? Muito bem. Agora, depois de feito isso, aí eu estou mais tranquilo. Parei. Deixa eu colocar aqui essa borracha que eu quero apagar esse negócio aqui. Apagar aqui só para ficar bonitinho. Pronto. Agora ficou massa. Então, nós chegamos a falar de máquinas frigoríficas, falamos de eficiência, né? E nós chegamos a isso aqui também, ó. Da vez passada, ó, falei sobre isso aqui, da vaporização, né? No caso, evaporação aqui, da condensação, falei sobre isso na aula passada. E agora a gente vai para o último tópico, que é o ciclo de Carnot. Esse ciclo de Carnot, no gráfico aqui na vertical, esse P aqui é P de pressão e aqui é V de volume.
Então, na vertical, pressão, na horizontal, volume. E aí nós temos essas duas curvas, agora está certo aquilo que Lavínia tinha falado. Essa curva azul que você está vendo, essa azul e essa vermelha, elas são isotermas. Então, aqui são curvas de temperaturas. Então, a curva azul e a curva vermelha são curvas de temperatura. Então, a curva azul tem sempre a mesma temperatura, a curva vermelha tem sempre a mesma temperatura. Agora, quem é que indica maior temperatura? A curva que estiver mais afastada da origem. A gente já estudou isso. A curva que está mais afastada indica maior temperatura. Então, no ciclo de Carnot, vai sempre existir essas duas isotermas, tá? E aí, essas linhas brancas, elas representam, essas curvas brancas, as transformações adiabáticas. Então, o que acontece é que no ciclo de Carnot, ele é um ciclo teórico, eu vou logo te advertindo, não existe isso na prática, isso é teórico. E esse ciclo ele corresponde sempre a 4 transformações gasosas, de A para B, de B para C, de C para D, e fecha o ciclo de D para A. E aí nós temos 4 transformações gasosas, 2 expansões, 2 compressões, 2 isotérmicas e 2 adiabáticas. Mas para você não precisar decorar isso aqui, você ser capaz no gráfico você fazer essa leitura, então, vamos lá. Vamos começar aqui de A para B. Ó. De A para B, você concorda que o volume ele aumenta. Você pode olhar aqui, ó, de A para B, você tem que olhar lá embaixo o volume. Então, em A, quando eu estou aqui no ponto A, o volume está aqui embaixo, ó. No ponto A, o volume é esse. Para o ponto B, o volume já está um pouco mais à frente. Então, de A para B, você tem um aumento de volume. Portanto, é uma expansão. E você tem que ver também que essa transformação AB, ela aconteceu aqui em cima da linha vermelha. De A para B, foi sempre aqui na mesma temperatura. Então, se é a mesma temperatura de A para B, significa dizer que é isotérmica. Agora, de B para C, você concorda que de B para C aumenta o volume? Ó, o volume aumentando lá embaixo. Ó, de B para C, o volume aumenta. Se aumenta o volume, novamente é uma expansão. Só que do B para o C, tu muda a pressão, do B para o C, a pressão muda, você vê no gráfico. Muda a temperatura de B para C e muda também o volume. Então, o interessante é que você consegue mudar as 3 variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, sem uma gota de calor. O gás não recebe calor, nem recebe nem doa calor. Não há troca de calor. Então, isso significa dizer que é uma transformação adiabática. Então, de B para C, isso vai representar no ciclo de Carnot, é uma transformação adiabática. Não teve troca de calor de B para C. Você lembra daqueles exemplos que eu dei de transformação adiabática, né? A questão de você encher o pneu de uma bicicleta com a bombinha, o caso de você soprar, expelir o ar da sua boca, você consegue mudar a pressão, volume e temperatura sem nenhuma gota de calor. Então, isso aqui é representado com esse passo, com esse trecho BC. Aí, ó, de C para D, agora a coisa mudou. De C para D, você está reduzindo o volume. Se você reduz o volume, é compressão. Só que de C para D, ó, de C para D, ocorreu a mesma temperatura azul, tá vendo? De C para D, ó, estou na mesma linha azul de C para D. Então, a temperatura constante, compressão isotérmica. E, finalmente, de D para A, nós temos uma outra adiabática, tá? Então, essas curvas aqui no ciclo de Carnot, essas curvas que conectam as isotermas, que ligam as duas isotermas, são transformações adiabáticas. Então, de D para A, há novamente uma redução de volume, portanto, compressão adiabática. Então, todo o ciclo de Carnot, ele é baseado exatamente aqui.
2 expansões, 2 compressões, 2 isotérmicas e 2 adiabáticas. Não esqueça que a máquina de Carnot, ela é teórica, ou seja, ideal. Por isso que você vai pegar muitas questões que eles vão falar assim, rendimento teórico. Quando você pegar uma questão que ele falar rendimento teórico, ele já está se referindo automaticamente à máquina de Carnot. E lembrar que a máquina de Carnot, o rendimento dela não depende da substância trabalhante. Poxa, coitado, mas o motor do meu carro, o motor de carro, ele depende se é gasolina, se é etanol, se é GNV. Sim, mas o motor do seu carro não é uma máquina de Carnot. Ninguém conseguiu construir até hoje uma máquina de Carnot, porque essa máquina de Carnot é teórica. Então, se fosse possível construir com essas 4 transformações, ela daria o maior rendimento possível, mas não de 100%, tá? Nenhuma máquina dá rendimento de 100%, nem mesmo a de Carnot. Então, na verdade, o rendimento da máquina de Carnot, da Carnot, tá? A máquina de Carnot não depende da substância. O rendimento da máquina de Carnot depende das temperaturas absolutas, da fonte fria e da fonte quente. Então, só tem 2 coisas que podem influenciar, só tem uma coisa que pode influenciar no rendimento da máquina de Carnot, é a temperatura da fonte quente e da fonte fria, só, mais nada. Tá? Então, o rendimento da máquina de Carnot depende da temperatura absoluta, não pode ser qualquer temperatura, tem que ser a temperatura absoluta, tem que ser na escala Kelvin, tá? Tem que ser na escala Kelvin. Então, o rendimento máximo de uma máquina é dado para Carnot. Carnot é a única máquina que dá rendimento máximo. Qualquer outra máquina criada pelo homem vai dar um rendimento sempre abaixo de Carnot. Não pode dar rendimento maior, porque se der igual, aí é Carnot. E Carnot no mundo real não existe. Carnot é imaginário, é teórico, tá? Então, nenhuma máquina, nem a de Carnot, nenhuma máquina, nem a de Carnot dá rendimento 100%. Nenhuma delas dá rendimento 100%. É verdade que a de Carnot dá rendimento top, tá? Rendimento máximo, mas não dá 100%. Então, se ele coloca lá, olha, o motor do carro, o rendimento não depende da substância. Não, o rendimento do motor do seu carro, o motor do seu carro não é uma máquina de Carnot. É uma máquina térmica, mas não é de Carnot. Então, eu estou falando máquina de Carnot, não depende da substância trabalhante. Depende apenas das temperaturas absolutas da fonte quente e da fonte fria. Outro detalhe é que se a máquina for de Carnot, você pode utilizar essa relação de proporcionalidade. Q1 está para T1, assim como Q2 está para T2. Lembrando que o índice 1 é para o quente e o índice 2 é para o frio. Então, quando eu falo Q1, quantidade de calor da fonte quente. Quando eu escrevo Q2, quantidade de calor da fonte fria. Beleza? Muito bem, então agora vamos fazer exercício a respeito desse negócio aqui. Está na página 47, bloco 4, página 47. Então, vamos resolver a questão 8, 9, 10, 11 e 12. Então, página 47, 8, 9, 10, 11 e 12. Vamos lá? Vamos começar com essa aqui. Questão número 8. Vamos lá. Questão teórica, questão perigosa, né? Onde o cidadão diz assim, a primeira lei da termodinâmica, bom, a primeira coisa que você precisa lembrar, está lá no resumozinho que eu fiz, a primeira lei da termodinâmica, ela está associada à conservação de energia. A primeira lei da termodinâmica, que é exatamente aquela história que a quantidade de calor é igual trabalho mais ΔU. Isso é a primeira lei da termodinâmica. O que você tem de calor antes, o que você tem de energia
antes na forma de calor, você tem depois, só que em trabalho e em energia interna. Ou seja, a quantidade de energia antes é igual à quantidade de energia depois. Então, por isso que se fala conservação de energia. Aí ele está dizendo aqui no texto, vamos ver o que foi que ele disse aqui no texto. A primeira lei da termodinâmica pode ser traduzida pela seguinte afirmação: a energia não pode ser criada nem destruída, mas somente transformada de um tipo em outro. Exatamente. É por isso que se chama conservação de energia. Então, o que você tinha de energia antes, você tem depois, só que de outras formas. É isso que ele quer dizer. Então, a frase dele está perfeita. A primeira lei da termodinâmica fala de quê? Conservação de energia. Conservação de energia. E quando ele fala assim, a energia não pode ser criada nem destruída, logo ela vai se manter, né? Ela se mantém. Se ela se mantém, ela está sendo conservada. Portanto, o item 1, ele é verdadeiro. O item 2. O calor flui espontaneamente de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Opa, é o contrário. Você pega uma xícara de café quente, coloca sobre a mesa, automaticamente o calor é quem vai perder energia para o meio ambiente. O meio ambiente está mais frio, o café está quente. Então, espontaneamente, você não precisa de motor, você não precisa de um motor térmico, você não precisa absolutamente de nada. A coisa vai acontecer naturalmente. Por isso que ele fala espontaneamente, o calor vai do mais quente para o mais frio, e não do mais frio para o mais quente. Então, a afirmação está errada, porque ele está dizendo que vai do mais frio para o mais quente. É possível passar energia do mais frio para o mais quente? É, mas não é um processo espontâneo. É o caso da geladeira. A geladeira ela precisa do compressor. A geladeira precisa do compressor para tirar a energia do congelador, que é mais frio, e lançar no meio externo. Aí é um processo forçado, não é um processo espontâneo. Espontaneamente é regra universal. A energia vai do mais quente para o mais frio. Portanto, aqui está falso. 4. A energia interna de dada massa de um gás perfeito não depende de temperatura. Como é que não depende? Olha essa fórmula aqui embaixo. Eu coloquei aqui para os gases monoatômicos, né, que é 3/2, o diatômico é 5/2, mas independente de ser monoatômico ou diatômico. Você vê aqui na estrutura da fórmula de energia interna que a energia depende da temperatura absoluta. Ó, tá vendo? Ó? Depende da temperatura. Ele está dizendo que não depende, portanto, falso. O rendimento, item 8. O rendimento de uma máquina de Carnot independe das temperaturas da fonte fria e da fonte quente. Independe? Não, depende. O rendimento da máquina de Carnot depende das temperaturas absolutas da fonte quente e da fonte fria. Portanto, falso. 16. É impossível transformar calor em trabalho utilizando apenas... Olha esse negocinho aqui, apenas. Veja só o que ele quer dizer para você. É possível, ou melhor, é impossível transformar calor em trabalho utilizando apenas duas fontes de temperaturas diferentes. Veja bem, ele está querendo dizer assim para você. Se eu tenho uma fonte quente e se eu tenho uma fonte fria, eu vou transformar calor em trabalho. Não, 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 não. Não é só você ter uma fonte quente e uma fonte fria para você ter essa transformação de calor em trabalho. É necessário que você tenha uma substância que opere em ciclo, ou vapor, a gasolina, o etanol. Então, só o fato de, não, eu tenho a fonte fria de um lado e a fonte quente de outro. Então, eu já posso transformar calor em trabalho. Não. Tem a fonte quente, tem a fonte fria, agora você tem que fazer com que o fluido ele opere em ciclo. Toda máquina térmica tem que ter o ciclo do combustível. Então, não basta ter apenas as fontes quente e fonte fria, e aí você já tem a transformação do calor em trabalho. Isso não é possível. Apenas com as duas fontes, não. Tem que ter as fontes e a operação em ciclo. Portanto, é impossível transformar desse jeito? É impossível. Só tendo as duas fontes é impossível. Portanto, o item 16 é verdadeiro. O item 32
Ele diz o termômetro é um aparelho destinado a medir calor. Não, o termômetro mede temperatura. Quem mede calor é calorímetro. Tá? O calorímetro mede calor, mas o termômetro mede temperatura. Portanto, 32, ele é falso. Vamos para a questão número 9. Questão número 9, o que é que ela aborda aí para a gente? Diz o seguinte, no século XIX, o jovem engenheiro francês Nicolas Carnot publicou um pequeno livro, Reflexões sobre a potência motriz do fogo e sobre os meios adequados de desenvolvê-la, no qual descrevia e analisava uma máquina ideal imaginária, que realizaria uma transformação cíclica, tá vendo aí? Hoje conhecida como ciclo de Carnot, e de fundamental importância para a termodinâmica. Então, a respeito do ciclo de Carnot, ele já está dizendo que é ciclo, então já estou tranquilo, tá? Então, ele fala aí a primeira. Uma máquina térmica operando segundo o ciclo de Carnot, entre uma fonte quente e uma fonte fria. Então, você percebe dentro do texto que ele diz que tem as duas fontes e que está operando em ciclo. Então, está tudo certinho. Apresenta um rendimento igual a 100%. Não, 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 não. Nenhuma máquina dá rendimento 100%. A de Carnot dá um maior rendimento, mas não de 100. Portanto, falso. 2. Nenhuma máquina térmica que opere entre duas determinadas fontes, as temperaturas T1 e T2, pode ter maior rendimento do que uma máquina de Carnot operando entre essas mesmas fontes. Verdade, nenhuma máquina criada pelo homem dá rendimento maior do que a de Carnot. Nenhuma máquina criada pelo homem dá rendimento maior do que Carnot. Não dá. Ou até mais, ele está dizendo aí no texto que temperatura quente, fonte quente, fonte fria, e o ciclo. Sim, mas ele falou lá no texto, lá no início, falou em ciclo, já garantiu para mim. Tem uma fonte quente, tem uma fonte fria, operando em ciclo, então eu consigo transformar calor em trabalho. Portanto, o item 2, ele é verdadeiro. Item 4. O ciclo de Carnot consiste em duas transformações adiabáticas, sim, alternadas com duas transformações isotérmicas. Perfeito. O ciclo de Carnot, na verdade, ao todo, são 4 transformações, né? 2 expansões, 2 compressões, 2 adiabáticas e 2 isotérmicas. Está perfeito, corretíssimo. Item 8. O rendimento da máquina de Carnot depende apenas da temperatura da fonte quente e fonte fria. Depende da temperatura absoluta. Ficou faltando a palavra absoluta, portanto, a afirmação é falsa. Não é simplesmente temperatura, temperatura absoluta. Portanto, essa afirmação ela é falsa. O item 8, né? Agora o item 16. Por ser imaginária, melhor, por ser ideal e imaginária, a máquina proposta por Carnot contraria a segunda lei da termodinâmica. Não, 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 não. A segunda lei da termodinâmica diz que é impossível transformar todo calor em trabalho. Logo, a máquina não tem rendimento 100%. Ora, a máquina de Carnot dá rendimento 100%? Não. Então, não está violando a segunda lei da termodinâmica. Violaria se o rendimento de Carnot fosse de quanto? De 100%. Aí é violar, porque eu sei que a segunda lei da termodinâmica não me permite máquina nenhuma dar rendimento 100%. Então, aí porque ele diz assim, por ser ideal e imaginária, a máquina de Carnot contraria a segunda lei da termodinâmica. Não, não contraria, pois ela não dá rendimento de 100%. Ok? Portanto, está aí a questão de número 9.
Vamos para a questão número 10. A questão 10, vamos ver o que está falando a questão 10. Vamos lá. Uma máquina térmica teórica, olha a palavrinha teórica, já sei que é de Carnot. Opera entre duas fontes térmicas, executando o ciclo de Carnot. Confirmou o que eu havia pensado. Ele falou teórica, eu já sabia que era Carnot. A fonte fria encontra-se a 127 graus e a fonte quente a 427. Qual é o rendimento percentual dessa máquina? Você sabe que o rendimento Carnot é 1 menos T2 sobre T1 vezes 100. Só que as temperaturas que entram aqui tem que ser temperatura na escala Kelvin. Então, foi necessário transformar, exemplo, a temperatura da fonte fria, T2, 127 graus Celsius. Eu tive que imediatamente transformar para Kelvin. Somando com quanto? Com 273. Então, pego os 127, soma mais 273, e isso fecha em 400 Kelvin. A T1, temperatura da fonte quente, 427 graus Celsius. Para transformar para Kelvin, eu pego os 427, somo com 273. Isso dá 700. Então, sempre você vai ter que transformar para Kelvin, sempre, tá? Sempre. E aí eu joguei na equaçãozinha aqui, ó, como você está vendo, está resolvido porque eu dei aula em outras turmas. Ó, T2 sobre T1, então 400, 700. Eu tirei o MMC aqui, ó, vai dar 700, vai ficar 700 menos 400, dá 300, vezes 100, cortei os dois zeros, 300 dividido por 7, dá aproximadamente 43%, que na verdade dá quanto? Dá 42,85%. Aí eu arredondei aí para 43%. Beleza? Vamos ver a questão de número 11. Questão número 11. Um motor de Carnot recebe da fonte quente, né? Fonte quente a gente combinou colocar o índice 1, então Q1 vale 100. Rejeita para a fonte fria, é Q2, 80. Se a temperatura da fonte quente é 127 graus Celsius, qual é a temperatura? Se a fonte quente é 127 graus, qual é a temperatura da fonte fria? Como é a máquina de Carnot, eu posso usar essa proporcionalidade. Q1 está para T1, Q2 está para T2. Então, Q1, 100. T1, temperatura da fonte quente, 127, mais 273 dá 400. Q2, 80. Vamos achar o T2. Meio pelos extremos, dá 320 Kelvin. Eu posso deixar a resposta em Kelvin, ou eu posso deixar a resposta em Celsius, porque ele não disse qual a unidade que ele queria a temperatura da fonte fria, né, em que escala ele queria. Eu vou deixar em Kelvin mesmo. Caso ele pedisse em Celsius, eu ia subtrair 273 e acharia a resposta em Celsius, tá? Mas ele não pediu, então eu vou deixar assim mesmo, vou deixar em Kelvin. Vamos para a questão do número 12. A questão 12, olha ela aí, é uma questão interessante. Uma geladeira. Bom, quando ele falou geladeira, tu lembra logo da máquina frigorífica. E o que a máquina frigorífica faz? Transforma trabalho em calor. Né? É isso que faz a máquina frigorífica. O refrigerador faz isso. O compressor realiza um trabalho que vai fazer com que você retire energia do congelador e a temperatura venha baixar.
Então, a geladeira retira por segundo, então o nosso tempo de estudo vai ser 1 segundo, 1.000 quilocalorias do congelador. O que a gente retira do congelador é o Q2. O que a gente tira do congelador é o Q2. E o que vai para o ambiente é o Q1. Tá? No refrigerador trabalha desse jeito. O que retira do congelador é o Q2. E o que vai para o meio ambiente é o Q1. Então, eu posso dizer para você, aí ele pergunta, qual é a potência do compressor, considerando 1 quilocal, 4,2 quilojoules. Q2, 1.000 quilocal, Q1, 1.200. Nós sabemos, no estudo da aula passada, que o Q1 é Q2 mais trabalho. Isso funciona tanto para a térmica como a frigorífica. Então, 1.200 igual a 1.000 mais trabalho. Então, trabalho, 200 quilocal. Nessa questão, eu não sou obrigado, nessa questão não sou obrigado a transformar para quilojoule, não sou. Se ele tivesse dito assim, calcule a potência em watts, calcule a potência em quilowatts, aí tudo bem. Mas aí, se fosse uma questão aberta, eu poderia resolver assim, em quilocaloria, estaria certo, tranquilo. Mas a maioria das questões do Enem, 99% das questões do Enem, ou é em quilowatts, ou é em watts a potência. É muito comum isso. Então, eu vou preferir transformar esse trabalho aqui para quilojoules. Se 1 quilocal é 4,2 quilojoules, 200 quilocal é quanto? É só multiplicar por 4,2. Deu 840 quilojoules. Como ele pediu a potência do compressor, potência é trabalho sobre o tempo. Então, 840 quilojoules dividido por 1 segundo. Joule dividido por segundo, joule por segundo é watts. Então, vai ficar 840 quilowatts. Essa é a potência do meu compressor. Então, o compressor da minha geladeira é 840 quilowatts. Beleza? Bom, terminamos aí o livro 4 e vamos entrar no livro 5, que é a ótica geométrica. Apesar de ter ótica geométrica, mas no Enem cai mais teoria. Certo, pessoal? A parte de ótica do Enem é muito teórica, muito mesmo. São poucas as questões de cálculo do Enem. Pode ser que esse ano se faça diferente, tá? Mas, normalmente, as questões dele são teóricas. Então, a gente agora vai para ótica, mas nem por isso eu sei que a gente vai retirar as questões de cálculo, porque também já caiu questão de cálculo, questão de câmara escura, não é? Lei de Snell. Mas vamos lá, vamos para o bloco 1, livro 5,